Graça e paz, igreja. Boa noite. O Senhor já se manifestou nessa noite através dos louvores e agora Ele vai se manifestar através da sua palavra. Amém? Nós vamos nessa noite trazer uma reflexão da carta aos Hebreus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, temos Bíblias ali. O diácono aí para poder distribuir as Bíblias. Você pode assinar com a sua mão, a pessoa vai até você e entrega aí uma Bíblia para você acompanhar a leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Depois vai ser o versículo 36 e o versículo 37, tá? Versículo 23, 36 e o 37. A palavra do Senhor nos fala. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 36 agora. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amados, nessa noite nós vamos falar a respeito de promessas. Quem tem promessa aqui? Quem crê que o Senhor tem N promessas para as nossas vidas, para a sua vida? Nós temos aqui um texto, do autor da carta aos Hebreus, onde ele fala a respeito de promessa. E nós vamos nessa noite falar de promessa. E a promessa, muitas vezes, ela envolve muita coisa, Nós temos promessas na Bíblia de várias maneiras. Nós temos promessas na Bíblia de salvação, nós temos promessas na Bíblia de libertação, promessa de proteção, promessa de direção, promessa de provisão, promessa de renovação, promessa de consolação, promessa de companhia, promessa de vitória. O nosso Deus tem N promessas para distribuir, para dar ao seu povo. E estudando, nós podemos ver que na Bíblia há 7.487 promessas de Deus ao homem. 7.487 promessas de Deus ao homem. Existem duas promessas de Deus Pai para o Filho. Existe também 991 promessas de um homem para outro homem. 290 promessas de homens para Deus. 21 promessas feitas por anjos aos homens. Uma promessa de um homem para um anjo. 2 para um espírito mau ao Senhor. 9 promessas falsas feitas pelo diabo. Mas a gente vai ver um número maior de promessas de Deus feitas ao homem, que são 7.487 promessas. Dividindo esse número de promessa por 365 dias do ano, nós teríamos aproximadamente mais de 20 anos de promessa. Você crê? Nós somos o povo da promessa. Já colocaram o hino do Chaves de novo. Gente, exclui esse aí, por favor. Então, amados, o que são promessas? Promessas, se a gente for no dicionário, é o ato de prometer, o efeito de prometer. Promessa é prometimento, é promissão, é uma declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou a intenção de dar, cumprir ou fazer ou dizer algo.
A palavra promessa, ela significa comprometimento. E comprometimento é o ato de quem promete alguma coisa que vai fazer ou vai realizar algo. Prometer é dar garantia de pagamento, é obrigar-se a alguma coisa. Você já prometeu alguma coisa a alguém? Ou você já foi prometido por algo e foi esquecido? Todos nós já tivemos uma experiência de sermos esquecidos, ou também de prometer e não cumprir. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não é homem. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. O nosso Deus é um Deus que promete, e ele vela sim pela sua palavra. A gente precisa entender duas coisas interessantes. Deus, ele é infalível, e a sua palavra não falha. Amém? Você tem que entender isso. O homem, ele pode falhar com você. As pessoas podem prometer e não cumprir. Podem, muitas vezes, não segurar e não se manter a sua palavra. Mas se Deus falou, ele vai se cumprir aquilo que ele falou. Em Josué capítulo 23, versículo 14 diz: eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu em uma só palavra. Então tudo quanto Deus prometeu a Israel, a Josué e ao seu povo, Deus cumpriu cada palavra que ele liberou. Você precisa entender que promessa, quando nós olhamos para as promessas, que Deus, ele zela pela sua palavra. Ele zela, é um Deus zeloso. Quando ele fala com Jeremias, ele diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que você vê, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Nosso Deus, ele vela pela sua palavra. E nós vemos aqui um texto em Hebreus, onde ele fala de promessas debaixo de uma condição. Quando a gente olha para as promessas, a gente vai entender que existem dois aspectos da promessa. Existe um aspecto condicional e um aspecto incondicional. Existem promessas condicionais e existem promessas incondicionais. Existem promessas que dependem muito da minha resposta. Existem promessas que exigem uma atitude nossa, que exigem uma postura nossa. Existem promessas que a minha atitude vai influenciar a atitude de Deus. Nós lemos aqui um texto em que ele fala: olha, vocês necessitam de perseverança. Lá no versículo 36. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que eu alcanço a promessa? Fazendo a vontade de Deus. Então a promessa condicional são aquelas que exigem uma resposta, uma atitude do ser humano para que se cumpram. Depende da nossa resposta. Nossas atitudes influenciam e não necessariamente determinam na decisão de Deus de nos abençoar ou não. Então tem promessas que eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma atitude. Muitas vezes as promessas condicionais são aquelas que exigem de nós fé, que exigem de nós obediência, que exigem de nós perseverança. Porque se não tem obediência, se não tem fé e não tem perseverança, não tem como alcançar determinadas promessas. Eu vou dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto diz se o meu povo, é uma condição, que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo me buscar,
se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Se eles tiverem essa atitude, se eles tiverem esse posicionamento, se eles me buscarem, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar o coração deles, a terra deles. Deus tem promessa para nossas vidas, Deus tem promessa para a tua vida. Mas nessa noite Ele exige de você uma postura para com a promessa. Muitas vezes você não entende por que não alcança certas promessas para a sua vida. Por quê? Porque você não tem atitude com relação a elas. Nós precisamos nos posicionar nessa noite. Nós precisamos tomar uma atitude com relação a certas promessas nas nossas vidas. Porque elas vão se cumprir sim, se eu tiver perseverança, se eu tiver fé, se eu tiver paciência. Então, o Senhor, Ele tem determinadas promessas que vai precisar que eu tenha uma atitude. Essas são chamadas promessas condicionais. A Bíblia diz mais: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas o serão. Como é que as coisas serão acrescentadas? Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se eu priorizar Deus na minha vida, se eu colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, eu vou ter as coisas sendo acrescentadas na minha vida. Deus vai acrescentar, Deus vai responder a minha ação. É a minha ação e a reação de Deus à sua ação. Você entende que tem promessas que precisa realmente você se posicionar, que você precisa buscar a Deus. Existe outro versículo bíblico que fala: se vós estiverdes em mim. O que Jesus fala: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo quanto quiseres, e vos será feito. Aleluia. Vos será feito. Então você pode pedir a Deus e ser concedido o teu pedido, se você permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecer em você. Ou seja, a resposta da oração está condicionada à minha vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Essas são promessas condicionais. Mas existem também as promessas incondicionais. O que são as promessas incondicionais? São aquelas promessas garantidas pela fidelidade de Deus. Deus permanece fiel mesmo você sendo infiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então você muitas vezes é infiel a Deus. Nós somos muitas vezes infiéis a Deus. Mas Deus não deixa de ser fiel a você pelo fato de você ser infiel a Ele. É incondicional. Existem muitas promessas incondicionais. São promessas que Deus cumpre independentemente da atitude humana. São promessas que Ele baseia-se na sua soberania e fidelidade. São aquelas que Deus cumpre independentemente das ações humanas. Nossas atitudes não vão influenciar no cumprimento delas. Não vão influenciar na decisão de Deus de nos abençoar ou não. Existem certas bênçãos que não precisa de uma atitude sua. Deus simplesmente Ele faz independente da sua atitude. Porque Ele é bom. Porque Deus é bom. Amém? Então há promessas que não dependem de nós, mas a fidelidade de Deus. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22 diz: enquanto a terra durar, Ele fez a promessa de Noé no dilúvio. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então Ele faz ali uma promessa. Olha, Deus prometeu que as estações continuariam independente da ação humana. Porque Ele ali fez o dilúvio, enviou o dilúvio para diminuir a corrupção humana, o mal. Mas Ele falou: olha, as estações continuarão, independente se o homem se desviar do caminho, se o homem seguir outros caminhos, eu vou continuar, permitindo que tenha a sementeira, a ceifa, que tenha frio, que tenha calor, que tenha verão, que tenha inverno, que tenha noite, que tenha dia. É incondicional. Então quando Deus chama Abraão, Ele diz: olha, de ti eu farei uma grande nação, e a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é incondicional. Independente de Abraão ter mentido, de Abraão ter feito aquilo
e no outro, não importa. Deus cumpriu e Deus tem ainda promessas para Israel. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha, se Deus chamou você, vai ser você e acabou. É você que Ele escolheu. É irrevogável. E o chamado tem promessa. O chamado está acompanhado de promessa. Como alcançar essas promessas? Eu preciso entender como alcançar elas, já que elas... Eu estou hoje enfatizando mais a questão da promessa condicional. Então, já que depende muito de mim, não tanto de Deus, porque Deus já fez tudo por ti. Você tem a faca e o queijo na mão, você tem tudo à sua disposição. Então, o que é que eu preciso fazer para alcançar as promessas para a minha vida? Primeiro, você precisa crer que tem direito a elas. Amém? Você precisa crer que tem direito a elas. Quantos de nós nos diminuímos? Quantos de nós achamos que não somos nada dignos da promessa? De alcançar algo de Deus, de alcançar o melhor de Deus. Como o irmão trouxe aqui a palavra. Por que não podemos viver uma excelência? Por que aqui não podemos ter o melhor? Podemos ter o melhor. E ontem mesmo a gente estava conversando com o Henrique, desse painel de LED. A gente vai ter painel de LED em nome de Jesus. Muito mais, é só o começo. Aleluia. Então você precisa crer que tem direito a elas. Você tem direito porque Jesus conquistou isso. O louvor diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você tem direito. Muitas vezes nós fomos excluídos na sociedade, nós fomos excluídos na família, nós fomos excluídos em tantos ambientes que nós frequentávamos. E a gente muitas vezes carrega isso de achar que não temos direito. Mas o Senhor Jesus conquistou por você, Ele ama você, Ele tem promessa para a sua vida. Então você precisa entender que para alcançar a promessa, você precisa crer que você tem direito a ela. De que maneira eu tenho direito às promessas? Você tem direito através de Jesus, porque Ele abriu o caminho, Ele é o acesso ao Pai, Ele conquistou na cruz tudo por você. Aleluia. Você tem direito. Bate aí, mão do teu irmão aí. Você tem direito. Que história é essa que você não tem direito? Mentira do diabo. Mentira de Satanás. Você tem direito sim. Porque ele já é derrotado. Alcançar as promessas de Deus precisa. Vamos no versículo 23, que diz, que nós lemos: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é. O que é guardar firme? Em outras versões tem retenhamos firmes. O que é reter? É segurar. Você precisa segurar. Você precisa reter firme, porque você não pode vacilar. Então reter significa segurar, ter firme, não deixar escapar das mãos, porque Satanás vai tentar roubar de você. A Bíblia diz, venham sem demora, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Segura firme, segura, porque senão tem alguém que vai querer tomar de você. Então a palavra diz, retenhamos firme, segura firme, que você pode deixar passar. Não vacila, meu irmão. Reter firme a confissão da esperança. Não deixe escapar da sua vida aquilo que Deus tem para ti, aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Porque se a Bíblia diz,
conservam o que tem para que ninguém tome, é porque nós estamos sofrendo um perigo de perder aquilo que o Senhor já nos deu. Então retenha, firme, segura, agarra. Ó, ninguém vai tomar mais aquilo que o Senhor me deu. Mas se você não vigiar, vem um ladrão e rouba. Se você não tomar cuidado, vem um ladrão e rouba. Alcançar as promessas de Deus necessita que eu faça uma reafirmação. Reafirmando a fidelidade de Deus. Mesmo quando nós não vemos o cumprimento imediato delas. Porque as promessas de Deus, elas não caducam. O que é caducar? Prescrever. Caducar é vencer, se vencer. Se Deus prometeu há muitos anos atrás algo para você, a promessa ainda está valendo. Diga para o seu irmão, meu irmão, a promessa ainda está valendo. Não se venceu. Porque as promessas de Deus não falham, as promessas de Deus continuam de pé. Não importa quando foi essa promessa. Abraão esperou quanto tempo? 25 anos. Não importa quanto tempo você vai esperar ou que esteja esperando. O texto diz lá em Salmo 77, versículo 8: cessou para sempre a sua graça, caducou sua promessa para todas as gerações. Então aqui o salmista, ele está em um momento de angústia, né? Aqui ele está em um momento de questionamento, achando que Deus havia abandonado o seu povo, se as suas promessas ainda eram válidas. Então isso mostra-nos uma grande verdade, que as promessas de Deus, elas nunca caducam. As promessas de Deus, elas sim vão se cumprir no seu tempo, na sua hora, no seu momento. No tempo oportuno, Deus vai cumprir suas promessas. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas Deus sempre cumpre o que Ele promete. Amém? Então, a gente tem que orar as promessas. E quando nós oramos a Deus, nós nos lembramos daquilo que Deus promete na sua palavra e nós reafirmamos isso em oração. Você precisa reafirmar isso em suas orações, em nossas orações. Então, para Deus cumprir promessas condicionais em nossas vidas, precisamos também ter paciência. Ai, Deus, me dá paciência. Paciência é o mesmo que perseverança. O que é que a Bíblia diz aqui? Porque necessitais de paciência, necessitais de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Oh, glória! Ter paciência. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Deus quer que você persevere. Não importa o tempo que tu está esperando, não importa o tempo da promessa para a tua vida, eu quero dizer para você: persevera, tenha paciência, tenha paciência em nome de Jesus. Porque Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o momento exato para agir na tua vida. Ele sabe a hora certa para cumprir as promessas dele para a tua vida. Tenha paciência, espera no Senhor. Esperar em Deus. Abraão esperou esse tempo todo, mas Deus cumpriu a promessa para Abraão. Para Deus cumprir as promessas, você tem que fazer a vontade dele. O que é fazer a vontade de Deus? É morrer para mim. Fazer a vontade de Deus é o sinônimo de morrer para a minha vontade. Porque às vezes o que eu quero não é o que Deus quer. A palavra diz que os meus pensamentos não são vossos. E aí abrir mão de coisas que nós gostamos. E fazer a vontade dele. E aí as bênçãos são liberadas. Pode ter certeza que as promessas vão sendo liberadas à medida que você vai agradando a Deus. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Lucas 11, 27. Aconteceu-me, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste, né? Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem as palavras e as guardam.
Aquela mulher saiu no meio da multidão gritando: bem-aventurada a mulher que te amamentou. Aí Jesus: não, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e que guarda, que pratica, que faz a vontade de Deus. Então que você possa morrer para a sua e fazer a de Deus, que as coisas vão fluir na sua vida. No versículo 23, parte B, diz, né? Pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 36 também vai dizer: havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então Deus é fiel para cumprir as suas promessas e deseja que todos nós alcancemos a promessa. Ele quer que você alcance essa promessa. Então você nessa noite vai se posicionar, você nessa noite vai se portar, você vai ter fé, você vai reafirmar, você vai proclamar, você vai nessa noite, em nome de Jesus, ter uma atitude e Deus vai liberar promessas para a sua vida. O próximo é: não falta muito para Deus agir na sua vida. Repita: não falta muito. É um pouquinho, pouco. Como é que diz? Tem uma tradução que fala um pouco xixi. Como é? Pouquinho de tempo. Pois um pouquinho de tempo, né? Ou seja, em pouco tempo, aquele que há de vir, virá. Então quer dizer para você que Deus, não falta muito tempo para Deus agir. Porque o texto diz aqui, no versículo 37, né? Que aqui nessa versão que nós usamos, diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Então o que Deus tem prometido para nós, o que Deus tem prometido para a sua vida, não vai demorar. Está chegando. Está chegando a tua bênção. Amém? Está chegando aquilo que Deus prometeu para ti. Então Deus, Ele te diz: não falta muito para Ele agir na sua vida, agir na sua casa, agir na sua vida. Salmos 12, versículo 5 diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Aqui está dizendo que Deus vai se levantar, né? Ou seja, que Deus vai se levantar do seu trono para agir. Deus nessa noite, Ele vai se levantar do seu trono para agir sobre a sua vida. O texto diz: olha, por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Eu me levantarei hoje. Deus hoje, Ele vai se levantar do seu trono e vai agir em teu favor e vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Deus vai se levantar hoje. Creia. E o próximo: Deus não é esquecido, mas gosta de ser lembrado das coisas. Deus não é esquecido, mas Ele gosta de ser lembrado das coisas. Você sabia que Deus gosta de ser lembrado? Mesmo? Você pode até dizer outra coisa: Deus sabe o que eu preciso e para que orar. Se Deus sabe o que eu preciso. Se Deus sabe que antes de eu dizer o que eu vou querer pedir, Ele já sabe o que eu pensei, o que está para sair da minha boca. Por que eu tenho que pedir? Você tem que pedir, independente de Deus saber ou não a tua necessidade, saber o que você quer ou não, que você tem que pedir, falar, esboçar. Então você vai nessa noite esboçar para Ele as promessas, você vai lembrar a Deus. O que é lembrar a Deus as suas promessas? A gente vai ver isso lá em Isaías. Eu queria botar aqui, Isaías 62, 6. Isaías 62, versículos 6 e 7. Aleluia. 62, 6 e 7. Olha o que aqui nos diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Versículo 7. Nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então o texto diz aqui em outras versões assim:
Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra as suas promessas. Vocês vigias, orem sem parar, não se entreguem ao repouso, não lhe deem descanso até Ele firmar Jerusalém, até torná-la famosa e respeitada por toda a terra. Em outra versão diz: nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês vigias que fazem com que Deus se lembre das suas promessas, não descansem, nem deixe que Ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada. Então você vai lembrar Deus das suas promessas nessa noite. Embora Ele não esqueça, embora ele tenha uma... Você acha que Ele tem a mente curta? Ele não tem. Deus, Ele se lembra de tudo. Ele sabe. Mas Ele quer que você lembre. Ele quer que você diga: Senhor, tua palavra diz assim, tua palavra afirma assim. Mesmo que você não sinta Deus, Ele diz o que na sua palavra? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa. Aí é incondicional. Ele vai estar com você todos os dias. Ele está contigo. Tu pode se desviar, mas Deus continua contigo, sendo fiel a ti, velando e zelando pela sua palavra. Então você vai nessa noite lembrar Deus as suas promessas. Tem um louvor que diz, né? Eu acho que é trazer na harpa, eu toco no altar. Lembra, Senhor, fala de lembrar Deus suas promessas. Amém? Lembre, Deus, tu lembra naquele dia que tu falou comigo assim, 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 assim. Senhor, teve um dia que eu estava no meu quarto orando e tu falou comigo assim, assim, assim. Tu sabia que tu se esquece o que Deus prometeu para ti, mas Deus não esquece, não. Vixe, Deus, eu nem me lembrava mais dessa promessa, ela se cumpriu, eu nem lembrava mais porque tinha fraco na memória. Mas Deus se lembra de você. Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Raquel, Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de todos os homens e mulheres na Bíblia, do qual Ele tinha uma palavra liberada para elas, e a Bíblia usa um termo: Deus se lembrou de Raquel, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Ana. Então cada pessoa dessa tinha uma promessa sobre a vida delas, e Deus não se esqueceu delas, mas elas se posicionaram. Ana, ali quando tinha, ela era casada com Eucana, queria um filho, ela era estéril, e ela chorou, estava amargurada de algo, não tinha mais nem palavra, nem fôlego, só ficava mexendo os lábios, né? Balbaciando os lábios. Ou seja, o sacerdote via só a boca dela mexer. O pobre se estava cansado. Talvez você já chorou tanto, você já sofreu tanto, você não tem mais nem palavra para dizer, mas eu creio que você nessa noite, Deus vai se levantar do seu trono e vai agir a teu favor. E a gente precisa também ter uma outra atitude: não retroceder. Nós somos chamados para avançar. Você foi chamado para avançar, você não pode retroceder. O texto diz: nós, porém, versículo 38, né? Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos os que retrocedem, mas somos daqueles que somos da fé, porque quem tem fé avança, para a preservação da alma. Amém? Então, se você tem retrocedido, nessa noite você vai mudar a rota. Se você tem seguido o caminho contrário, nessa noite muda a tua rota. Toma uma decisão na tua vida nessa noite. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Toma uma atitude, uma postura, aceita Jesus, se reconcilia com Ele nessa noite. Tem uma experiência com Ele nessa noite, porque as promessas vão ser liberadas para a tua vida.
O profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo 13, diz: tu, porém, vai até o fim. O texto diz: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança nos fins dos dias. Você precisa perseverar, você precisa avançar, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Não retroceda, avance. Deus tem promessa para a sua vida. Então Deus é um Deus que se lembra. É um Deus que se lembra. Mas tem coisas que Deus não lembra. Também tem coisas que Deus não lembra. Sabe o que Ele não lembra? Os teus pecados. O texto diz, Isaías 43, versículo 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí tem coisa que Deus não lembra. Ele não lembra mais dos teus pecados. Ele não vai lançar em rosto, ele não vai jogar na tua cara. Né? Às vezes nós lançamos na cara das pessoas, que a gente não esquece, mas Deus esquece. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, se você está carregado de culpa, se você está carregado de um sentimento de culpa, se livra dela nessa noite, porque o Senhor já te perdoou. O Senhor já liberou o perdão para a tua vida. Você é perdoado. E Ele diz: os teus pecados já não me lembrarei mais. Não importa o que você fez lá fora. Você está arrependido, contrito nesta noite, o Senhor já te perdoou. Então Deus é um Deus que se lembra. Deus é um Deus que não se esquece. Deus até lembrou do ladrão da cruz, né? Foi o que o ladrão da cruz diz: lembra-te de mim quando entrares no teu. O que Jesus falou? Te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Raquel era estéril, Deus visitou Raquel, sua madre, e ali ela teve filhos. Deus se lembrou de Abraão quando Abraão orou por Sodoma, quando Abraão orou pelo seu sobrinho Ló. Então, se tiver uma pessoa justa na cidade que vai poupar a cidade por amor de um justo, vou. E ali Deus livrou Ló. E a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus se lembrou também de Sansão, porque lá em Juízes capítulo 16, versículo 28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que uma vez se vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, porque os seus olhos foram vazados, ele ficou cego, e ele queria se vingar dos seus inimigos, mas Deus se lembrou dele, deu a vitória. Ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida pelo seu povo, morreu pelo seu povo. Então Jesus morreu por nós. Amém? Então Deus se lembra de você? Sim. Deus não esqueceu as suas promessas. Deus tem muitas promessas para derramar sobre a sua vida. Então basta que você nessa noite se posicione. Basta que você nessa noite tenha uma experiência com o Senhor e uma atitude. Amém? Hoje é noite de alcançar promessa. Hoje é noite de Deus levantar do trono e se manifestar e agir em teu favor. É Deus olhar para a tua condição, para a tua situação, e você agir e Deus reagir. O que é que a Bíblia diz? Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Cheguei. E Ele se chegará a vós outros. Você agiu, Deus reagiu. Tem uma atitude nessa noite. Uma atitude de fé. Uma atitude de perseverança. Uma atitude diante do Senhor nessa noite. Porque as promessas vão ser liberadas. E eu digo para você, não vão ser poucas. Vão ser muitas. Porque nós temos muitas promessas